Olá, estamos começando mais um programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Integrantes da Frente Associativa discutem temas de interesse da magistratura e do Ministério Público. STF encaminha ao Congresso lei de revisão de subsídios de acordo com o percentual defendido pela AJUF. A Associação dos Juízes Federais do Brasil marca presença na posse dos novos ministros do STJ. O presidente da AJUF defende um momento oportuno para envio de nova lei orgânica da magistratura ao Congresso Nacional. Crédito para financiamento da casa própria quase dobra no primeiro semestre do ano. E ainda, Superior Tribunal de Justiça disponibiliza primeiro livro em versão digital na internet. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Políticas remuneratórias foi o principal tema discutido na reunião da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União, que conta com a participação da AJUF. Os dirigentes também discutiram estratégias para barrar a proposta que prevê a perda do cargo do magistrado por decisão administrativa. Políticas remuneratórias foi o principal tema discutido na reunião da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União. Presidentes das 8 instituições que fazem parte da entidade, incluindo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, mostraram-se preocupados com o encaminhamento que o Congresso Nacional tem dado aos interesses das categorias, como a proposta de emenda à Constituição 505 de 2010, em tramitação na Câmara dos Deputados. A PEC 505 prevê a perda do cargo do magistrado por decisão administrativa. Atualmente, a aposentadoria compulsória só é declarada por meio de processo judicial. Nós temos uma grande preocupação com essa proposta de emenda à Constituição, que pretende alterar o Estatuto da Vitaliciedade da Magistratura e do Ministério Público. Nós temos sustentado desde o Senado a inconstitucionalidade dessa proposta de emenda à Constituição. Estamos acompanhando com muita atenção agora sua tramitação na Câmara e devemos preparar esse documento e apresentar aos deputados federais para sensibilizá-los do risco de aprovação dessa proposta. A bem da própria cidadania, os magistrados que descurem dos seus deveres, membros do Ministério Público, devem ser punidos, né? Mas devem ser punidos no nível, com a demissão, após sentença transitada em julgado, não simplesmente uma decisão de conselho administrativo. Então isso é uma posição forte da frente, não transigimos com impunidade, com quem descuida dos seus deveres, mas é uma garantia muito mais do magistrado ou do promotor, é uma garantia do cidadão de ter essa imparcialidade, essa segurança em decidir. Então essa quebra de vitaliciedade só pode vir por decisão judicial transitada em julgado. Os dirigentes também discutiram a necessidade do restabelecimento do adicional por tempo de serviço, o ATS. O pedido é antigo, está sendo analisado no STF e Congresso Nacional. A gente tem uma série de prioridades, não podemos ficar só em uma. Tá? A questão da perda do cargo, da vitaliciedade, a questão do ATS, todos esses assuntos nos avançaram. O próprio subsídio, que precisamos ter uma definição rápida sobre isso. Tá? Então são temas que, de várias matérias, não só de ordem financeira, mas também que envolve toda a segurança e tranquilidade para a carreira. Esses são pontos que foram tratados hoje e acredito que chegamos a consenso sobre forma de atuação, argumentos para a defesa, todos eles muito fortes, muito valorosos. Creio que vai ser difícil derrubar nossas ideias lá. Os argumentos são legítimos e densos. A gente reafirma hoje um compromisso que já vem de muito tempo da União, da Magistratura e do Ministério Público da União para tratar desses temas que são de interesse do sistema de justiça, em especial do Ministério Público e da Magistratura Nacional. A Frente Associativa traçou estratégias de ações para os próximos meses e prometeu a elaboração de uma nota técnica com reivindicações e planejamentos que vão fortalecer o trabalho de juízes e membros do Ministério Público. A elaboração de um documento indicando esses pontos de violação à Constituição, mostrando inclusive os efeitos, a nosso ver, devastadores à qualidade da independência da magistratura nacional, para que possamos distribuir esse material nos contatos, nas visitas que faremos e continuaremos fazendo aos parlamentares, especialmente na Câmara dos Deputados agora. Tratamos aqui de questões que estão tramitando no Conselho Nacional de Justiça, né?
Também tratamos do projeto que pode retirar a vitaliciedade da magistratura e do Ministério Público, o que é um grande perigo para a sociedade brasileira, porque o juiz ele tem que estar sempre alheio a pressões políticas e econômicas. Então é importante que nós tenhamos uma estratégia para reverter, né, o que foi aprovado no Senado, a PEC 89, né, agora na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, porque a PEC 505, agora com esse número, ela fere a vitaliciedade do juiz e do representante do Ministério Público. Isso é muito importante. O promotor ele tem que ter independência para fazer as suas denúncias, né, combatendo a criminalidade, como o juiz tem que ter garantida a sua imparcialidade. Eu costumo comparar a independência do Poder Judiciário com a liberdade de imprensa, por exemplo. São questões importantíssimas no Estado Democrático de Direito. E tocaremos agora um trabalho árduo esse segundo semestre nessas matérias de importância para a sociedade brasileira. O Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Congresso Nacional o anteprojeto de lei que trata da previsão de subsídios da magistratura no percentual defendido pela AJUF. A Associação dos Juízes Federais do Brasil lutou para que o índice de reposição integral das perdas inflacionárias ficasse em torno de 14%. O anteprojeto de lei que trata da revisão dos subsídios mensais da magistratura foi aprovado em sessão administrativa pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta, elaborada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, prevê uma reposição inflacionária com base em resíduos e no índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, com percentual de 14,79% para os próximos 4 anos. Para o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, a lei é moralizadora e vai contribuir para acabar com distorções de salários no judiciário. Essa lei de reposição inflacionária dos subsídios da magistratura, ela é muito importante. Ela tem principalmente um caráter moralizador, tendo em vista que ela prevê, sendo aprovada no Congresso, né, que os percentuais de revisão de subsídios sejam repostos de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então é uma lei responsável, ou seja, a reposição inflacionária vai se dar dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a AJUF tem uma grande preocupação com isso, inclusive em evitar os supersalários. Foi uma luta nossa criarmos o teto remuneratório, né, para acabar com os desmandos que existiam no serviço público brasileiro. Então, esse teto remuneratório, em verdade, ele precisa ser reposto, ou seja, a inflação precisa ser reposta. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 20% de perdas inflacionárias que não foram repostas. Inclusive, a AJUF ajuizou um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal, porque para garantir o teto constitucional, era necessária uma reposição geral e anual da inflação, que não é um aumento, é uma reposição das perdas inflacionárias pelos índices oficiais. E agora nós queremos fazer isso de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é muito importante. Então, para acabar com sérias distorções, por exemplo, né, nós tivemos que servidores do Poder Judiciário Federal estão recebendo mais do que os próprios juízes, né, nossos subordinados hierárquicos, o que causa uma grande insatisfação na carreira. Agora, a expectativa é que o anteprojeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. Nós vamos trabalhar para que essa revisão ocorra, essa reposição das perdas inflacionárias, para que haja essa reposição inflacionária no teto constitucional, né, e que esse dispositivo, que é um mandamento constitucional de reposição geral e anual da inflação para o subsídio do serviço público, seja obedecida pelo Congresso Nacional. A seguir, novos ministros tomam posse no Superior Tribunal de Justiça. E veja também, o presidente da AJUF fala sobre a importância de uma nova LOMAN. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa.
Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, participou da cerimônia de posse dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, ele ressaltou a competência de Maria Isabel Galotti e Paulo de Tarso Sanseverino para ocupar as cadeiras de ministros do STJ. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, esteve presente na cerimônia de posse dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Diniz Galotti. A solenidade, presidida pelo ministro do STJ, César Asfor Rocha, contou com a presença do vice-presidente da República, José de Alencar, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, e do procurador-geral da República, Roberto Gurgel. Os magistrados Paulo de Tarso e Maria Isabel ocuparão as vagas abertas com as aposentadorias dos ministros Denise Arruda e Fernando Gonçalves. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil ressaltou a competência de ambos para assumir as cadeiras de ministros do STJ. O Superior Tribunal de Justiça está de parabéns, o presidente Lula também pela escolha. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi meu professor na Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. É um acadêmico, especialista em responsabilidade civil. Eu tenho certeza que teremos grandes acórdãos no Superior Tribunal de Justiça com a presença do nosso ministro e professor Paulo de Tarso Sanseverino. E também, muito feliz a AJUF fica, porque a nossa associada, a ministra Isabel Galotti, a nossa associada também de grande cultura, preparada, né? Que orgulhou muito a magistratura federal e o nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a AJUF realmente fica muito feliz, estamos muito felizes aqui nesse momento. A ministra Maria Isabel Galotti é a primeira ministra do STJ natural de Brasília. Ingressou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região na vaga do 5º Constitucional destinada a membros do Ministério Público. Já o ministro Paulo de Tarso Sanseverino é natural de Porto Alegre e em 1999 foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Para a magistratura, a posse desses dois ministros será de grande relevância, porque eram dois desembargadores de excelente formação jurídica e humanística, e tenho certeza que para o judiciário como um todo foi uma grande conquista. O presidente da AJUF defendeu o envio, em momento oportuno, ao Congresso Nacional de uma nova lei orgânica da magistratura. Segundo Gabriel Vedi, é fundamental que a nova LOMAN acompanhe a lei orgânica do Ministério Público para garantir um judiciário independente a favor da justiça e da sociedade. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional é uma lei complementar que está prevista no artigo 93 da Constituição Federal. Ela detalha a organização, o funcionamento, a disciplina e os direitos e deveres dos magistrados federais. O texto em vigor foi elaborado em 1979 e já foi modificado 3 vezes, a última em 1989. Agora, outra alteração no texto da LOMAN está em discussão. Este especialista em direito constitucional explica a necessidade de mudança. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela corrobora e esmiuça aquelas garantias, aquele papel que a magistratura tem e que consta do texto da Constituição, de maneira que ela desce a detalhes que a Constituição não traz. E nós temos que ter um judiciário independente. As garantias do judiciário, na verdade, não são privilégios pessoais, elas vêm em favor de uma justiça melhor, elas vêm em favor do conjunto da sociedade, porque cabe ao Poder Judiciário essa missão básica, né, de aplicar o direito em face de conflitos de interesses, tanto envolvendo pessoas físicas como jurídicas. Então é fundamental que o Judiciário tenha independência, tenha as garantias necessárias para desenvolver essa sua atividade da melhor maneira possível. Uma
Comissão de Instituições Ligadas à Justiça entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal um projeto com algumas sugestões de alteração. É preciso agora que o projeto seja votado pelo STF e aprovado pelo Congresso Nacional. No texto encaminhado ao STF, a Associação dos Juízes Federais sugeriu mudanças nos seguintes aspectos: função institucional, organização e funcionamento do Poder Judiciário, das prerrogativas, do tempo de atividade judicial e de serviço público, da remuneração e vantagens, do regime disciplinar, da magistratura de carreira e dos conselhos superiores de magistratura, incluindo o Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal. Nós temos que avaliar o momento político oportuno para o envio desse projeto de nova LOMAN para o Congresso Nacional, tá? Porque tem que ser uma LOMAN que constitua um verdadeiro avanço para a sociedade brasileira, para o regime republicano. E isso tem que ser construído dentro do sistema, né, de independência, mas de harmonia entre os poderes, né, especialmente entre o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, composta pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional. Então nós temos que avaliar efetivamente o momento oportuno, né, para o envio dessa nova LOMAN, que pode ser um grande avanço para a sociedade brasileira, mas tem que ser bem trabalhada. O presidente da JUF destaca ainda a necessidade da LOMAN acompanhar a lei orgânica do Ministério Público Federal. Existe uma série de direitos e prerrogativas previstos na lei orgânica do Ministério Público que não estão contempladas na LOMAN. Tanto é verdade que a JUF tem um pleito no Conselho Nacional de Justiça que visa, não é, a equiparação de direitos e prerrogativas entre o Poder Judiciário Federal e o Ministério Público Federal. Esses direitos e prerrogativas, em verdade, eles não são garantias do juiz, da pessoa do juiz, mas são garantias da sociedade, que precisa de um Poder Judiciário independente e fundamentalmente imparcial. E é isso que a sociedade precisa, né, de um processo mais célere, um processo mais ágil, um julgamento de qualidade. E uma LOMAN forte, fornecendo ao magistrado essas prerrogativas, é fundamental para a sociedade brasileira. E veja a seguir, crédito habitacional da Caixa bate novo recorde. E ainda, primeiro livro em versão digital é disponibilizado pelo STJ. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. No primeiro semestre deste ano, o crédito para a compra da casa própria apresentou um crescimento de 95% em relação aos 6 primeiros meses do ano passado. E a previsão é de que o volume de negócios continue a crescer até o final de 2010. O sonho da casa própria se tornou realidade para muitos brasileiros em 2010. Ao todo, 575 mil contratos de crédito habitacional foram assinados na Caixa Econômica Federal somente no primeiro semestre do ano, o que corresponde a mais de 34 bilhões de reais, um aumento de 95,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos fatores aí é o crescimento econômico, né, do país com relação a essa procura, da mesma forma a própria inclusão social e o papel que a Caixa também exerce, né, nas políticas voltadas ao crédito habitacional aí oferecido pelo próprio governo federal. Da mesma forma, nós não podemos esquecer, né, da nossa 6ª edição do Feirão Caixa que aconteceu esse ano. A Caixa ela teve presente aí em 17 cidades do país, onde com 580 mil visitantes, isso gerou por volta de 8 bilhões e 800 milhões de reais de negócio, né? Então isso tudo contribuiu para esse crescimento expressivo aí
comparando lá com o mesmo período de 2009. A previsão é de que a aplicação de recursos em créditos para aquisição de imóveis no fim do ano esteja acima de 60 bilhões de reais. Atualmente, o setor habitacional é responsável por 3% do produto interno bruto do país. A meta é chegar a 10% até o final do ano de 2015. A Escola Paulista de Direito Social realiza o curso de especialização em Direito Previdenciário Lato Sensu. O evento acontece no dia 21 de agosto em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11 3283 3148. Curso sobre as principais teses tributárias da atualidade e as tendências do Judiciário. O evento acontece no dia 19 de agosto em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11 2158 8220. Curso sobre a prática judicial e revisão de benefícios previdenciários. O evento acontece entre os dias 23 e 24 de agosto em São Paulo. Outras informações pelo telefone 11 2158 8620. A Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça já conta com o primeiro livro em versão digital disponível na internet. A publicação é de autoria de um juiz federal. O primeiro e-book do Superior Tribunal de Justiça é resultado de uma tese de mestrado do juiz federal Hélio Silvio Orem, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O livro em versão digital tem como título Economia versus Democracia, Princípio da Legalidade em um Brasil Globalizado. A publicação de acesso livre inaugura mais uma etapa do processo de virtualização do STJ. A tentativa é como um meio novo de divulgação, é buscar apoios como este aqui do Superior Tribunal de Justiça, de forma a ampliar o trabalho que nós estamos realizando no mestrado na Universidade Católica de Pernambuco e na Escola da Magistratura. Também no sentido de pesquisarmos e procurarmos integrar a teoria, a universidade, com a prática, o Poder Judiciário. Para o juiz federal, este é um passo importante para dar mais celeridade nos processos eletrônicos na Justiça Federal. Existem juízes que estão cada vez mais lidando com a informática e com os processos digitais, mas é natural que em qualquer momento de mudança, não é só com relação ao livro eletrônico ou processo digital, existam resistências. E naturalmente também entre juízes essas resistências existirão. Aqueles que resistem, respeita-se, imprime. Porque, note, o fato de ser eletrônico não significa dizer que não possa ser impresso. Prefere o impresso? Utilize o impresso. Agora tem um detalhe, se nós estivermos lidando com a biblioteca, o volume dos livros, ele é um volume imenso, né? Às vezes pesado. Você pode ter uma biblioteca grande, não apenas um livro, e um pendrive. Então você vai viajar para o estrangeiro, você pode trazer bibliotecas inteiras a partir de um pendrive, que é algo que não tem, enfim, uma mobilidade total. O livro digital também é considerado um formato inovador que promete revolucionar a prática da leitura pela economia e rapidez. A bibliotecária do STJ destaca ainda outras vantagens do e-book, como a acessibilidade e a economia do papel. A maior vantagem dos e-books é a acessibilidade, né? Porque muitas pessoas podem acessá-los ao mesmo tempo, então é democrático. E há vantagens com relação à aquisição, porque é uma aquisição mais econômica, tanto financeiramente quanto por questões ambientais, porque esses livros não serão impressos. Também para um órgão julgador como o nosso, que precisa citar a doutrina, é muito mais prático para o ministro extrair excertos desses textos em formato digital e colocar em seus processos. E também as pessoas podem ler de onde estiverem, via web ou via intranet. Nós já estamos desenvolvendo a nossa biblioteca digital desde 2004, nós temos já um acervo grande em formato digital, mas não ainda nesse conceito de e-book, de livro digital, né? Esse veio inaugurar e a gente espera que seja um acervo rico. Nós estamos contatando as editoras, porque ainda não é comum uma oferta de e-books para a instituição. Então nós estamos fazendo um caminho inverso de falar com eles, olha, nos ofereça esse produto que nós queremos adquirir. Então, por ser novo, né, é algo que está começando, mas a gente está trabalhando aí nisso, nos e-books. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui.
mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.